it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip and party like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm getting to taking drugs. I'm not having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. You can find me in the club. Olá, meu nome é Alan Kowalski. Todos nós que treinamos temos uma coisa em comum com Arnold Schwarzenegger. Já fomos ou somos iniciantes. Para se transformar em um mutante, você precisa passar por essa etapa. Não tem jeito. Neste programa, você aprenderá algumas dicas importantes dentro do processo de iniciação. Então prepare seu shake, sente, se acomode e sejam bem-vindos ao Papo de Maromba. Para nos ajudar nessa questão, hoje estou ao lado do treinador Rafael Pinduca. Rafael, diz para nós, o que é necessário para quem está iniciando na musculação? Bem, Alan, para quem está iniciando na musculação, é consenso daqueles profissionais que trabalham com preparação física, o personal trainer, o treinador pessoal, é consenso de todos nós e quem trabalha de uma forma séria, que a pessoa que está iniciando, antes de tudo, antes dela cair dentro de uma sala de musculação, é que ela passe por uma avaliação médica, correto? Então é importante que a pessoa ela tenha noção, tenha consciência de uma forma geral do seu estado de saúde. Entendi. Na sequência, após essa avaliação médica, aí sim, bem orientada pelo médico, ela procure uma academia, de preferência, onde tenha profissionais especializados, né, em musculação. Correto? Porque a formação acadêmica, né, ela é importante, mas ela passa assim, de uma forma muito geral, em termos gerais, assim, uma noção e um conhecimento de musculação, né? Por isso é importante que aquele profissional que trabalha dentro da musculação, que ele tenha uma especialização nessa área, né? E isso ele vai fazer realmente após o período da graduação dele. Bem, na academia, ele vai passar por uma outra avaliação, que seria a avaliação física. Essa avaliação, ela é realizada por quem? Pelo profissional de educação física. Ela não é feita por nutricionista, não é feita por médico, ela é feita pelo educador físico, esse profissional que está habilitado a fazer esse tipo de avaliação dentro da academia. E o que ela vai fornecer para nós? Alguns parâmetros importantes para que nós possamos prescrever o exercício com mais segurança e com mais qualidade, né? De acordo, obviamente, com o objetivo de cada pessoa que está iniciando. Então, em termos gerais, Alan, é o que eu estou mencionando para você, para quem está iniciando nesse processo de iniciação na musculação. Entendi. E o que seria esse processo de iniciação, esse processo de adaptação dentro da musculação? A pessoa sai da sala de avaliação física basicamente com um treinamento já montado, porque quem avaliou está apto e capaz para poder prescrever o exercício direcionado de acordo com o objetivo dessa pessoa. E com as limitações dela também, né? Exatamente. É dentro dessa avaliação que nós conhecemos, por exemplo, alguma limitação que a pessoa tem e que muitas vezes até ou não tem ou por desconhecimento também ela acaba não... É importante mesmo. É importante, né? Realmente essa avaliação física, né? Esse aluno, ele vai iniciar por um período, um estágio de adaptação, né, dentro da musculação. Por que esse período é importante? E nós não podemos, de forma, hipótese alguma, passar por cima dele e fazer vista grossa para ele. Porque é nesse período que a pessoa vai conhecer os exercícios, os equipamentos, os nomes de exercícios, qual o grupo muscular que eu estou trabalhando dentro daquela máquina, daquele exercício. É um período, principalmente, que a pessoa vai ter uma noção básica da correta realização do movimento. E isso, na minha opinião, e na opinião de muitos profissionais, seria assim, acho que um fator mais importante nesse todo esse processo. A execução do exercício. É execução de exercício, correto? Ele evita lesões, qualquer outro transtorno nesse sentido, né?
Exatamente. Dentro de um treinamento já propriamente dito, ele é uma boa exercício execução bem realizado, uma boa execução evita, obviamente, diversos tipos de lesões. Agora, esse período, ele é extremamente importante, porque não tem como você treinar propriamente dito sem antes você estar amadurecido com relação à execução de exercícios. Como é que você vai treinar vislumbrando resultado se você não está com a execução madura nesse sentido? Correto? Agora, um detalhe muito importante, o que acontece? A musculatura, ela se adapta mais rápido. Agora, nós temos que pensar que ligamentos e tecido conjuntivo, eles demoram um pouco mais para adaptação. É por isso que nós iniciamos na musculação devagar e progressivamente. Então, o aluno chega na academia, por exemplo, realmente em uma semana, 2, ele vai estar mais forte, obviamente. Só que o desenvolvimento dos ligamentos dele não acompanha. E tecido conjuntivo demora um pouco mais, por isso que tem que ser um processo mais lento, aumentar a carga de forma progressiva, correto? Passado o período de adaptação, obviamente, não tem como nós estipularmos um período. Cada pessoa, pela individualidade biológica, vai ter um período. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. A pessoa vai ter um período de adaptação. Né? Às vezes o que é bom para mim não vai ser bom para você, e vice-versa. Né? Mas frisando mais uma vez que o processo de adaptação tem que ser lento e progressivo, porque o tecido conjuntivo e os ligamentos demoram mais para adaptação. Em média, segundo os estudos realizados por nós, em média de 6 meses a 1 ano. Claro, passado o período de adaptação, onde cada um vai ter o seu período, o seu tempo determinado, você tem aquele período da fase intermediária. Né? Aquele período onde você vai estar mais adaptado. A partir do 3º ao 4º mês, assim? Eu tenho observado, nas academias que a adaptação, porque como o proprietário da academia ele também pensa no fator lucro, correto? A pessoa chega na academia, paga a mensalidade, aquela mensalidade seria como se estivesse pagando o período de adaptação, a avaliação física, a matrícula. Né? Então isso porque o empresário de academia, ele pensa também no retorno financeiro. Então, assim, geralmente o que eu tenho observado nas pesquisas é que os instrutores de academia, eles colocam uma média de 4 semanas, ou seja, 1 mês. Agora, diz uma coisa, esse indivíduo que ainda está no processo de adaptação, ele pode usar da suplementação para beneficiar o resultado? Bom, eu sou do tempo onde não existia suplementação, né? Mas assim... Diz para nós, qual que era a suplementação do tempo quando você começou? Né? Não existia, não tinha nem albumina, nem albumina existia. Nossa. E como você teve acesso nessa época ao suplemento? Não? Assim, uma vez ou outra, talvez? Exato, depois de bons anos aí treinando sem suplementação, eu fui ter acesso ao suplemento em 1995, que era quando o Valdemar, o meu sócio, ele trazia da Europa para cá, porque ele morava lá. Ele trazia da Europa esses suplementos, a Whey, o BCA, e foi aí, a partir de então, que eu comecei a ter acesso. Lembrando que quando eu comecei a competir, por exemplo, nós chegávamos num nível muito interessante de nível competitivo, sem qualquer uso de suplemento alimentar. Só alimentação. Exatamente. Nossa. Então, quem está iniciando, só para responder a sua pergunta, a pessoa... Hoje, o acesso ao suplemento ele é muito mais fácil. Você encontra uma loja em qualquer esquina, correto? Mas antes dele partir para um suplemento, a sugestão que eu daria, o conselho que eu dou, é que primeiro ele faça uma dieta onde vai ter um cálculo calórico, onde vai ter o nutricionista para poder fazer o cálculo da demanda energética da pessoa. Obviamente, tem aqueles suplementos básicos, nós consideramos básicos. Arroz com feijão ali da academia. Exato, mas tem aqueles suplementos também que melhoram, que entram naquela categoria de melhoria de performance, que então são bem interessantes. Qual seria ele? Uma creatina, por exemplo. E no início já o consumo de creatina? Não tem uma restrição para quem está começando, não? Para quem está iniciando na academia, eu não vejo necessidade, na verdade, da pessoa usar, por exemplo, uma creatina, que é um suplemento que eu enquadro ele numa categoria de melhoria de performance.
Então como que você vai treinar para melhorar a performance ou para resultado, sendo que você não está nem adaptado ainda na musculação? Então fica uma situação um pouco contraditória. Passado sim o período de adaptação, que ele entra naquela fase intermediária de treinamento, ele vai estar mais amadurecido com relação a movimento, musculatura mais adaptada, tendões, tecido conjuntivo, ligamento, aí sim ele pode partir para esse tipo de suplemento, uma creatina, um BCA, uma glutamina. Claro que, passado o período intermediário, o aluno ele já entra no processo avançado de treinamento, né? É aí sim que nós temos aí uma variedade aí enorme de suplementos aí disponíveis no mercado que possa aí atender a demanda de cada um. Só uma curiosidade que ficou no ar para mim, pelo menos para mim. Com quantos quilos você começou a treinar e até quantos quilos você chegou sem o uso da suplementação? Eu cheguei a aumentar... Você era competidora já nessa época? Exato, mas eu cheguei a aumentar 25 quilos. Mas é claro que nós temos que pensar na fator idade, correto? A resposta fisiológica é muito mais rápida. Na idade que eu já estou, já não teria essa mesma resposta, a mesma condição. Mas dá para deixar claro que hoje é muito mais fácil, né? Essa é a verdade. Com certeza. Hoje o acesso é mais fácil, é rápido, a tecnologia de alimento está muito avançada. Nós temos esses pré-treinos que são bem interessantes, assim. Eu estou gostando, estou tomando um aí, eu estou gostando bastante. Exato, tem uma variedade enorme de suplementos, bem interessantes no mercado aí. Bem, eu acho que faltou alguma coisa, Rafael? Não, eu acho que não, agora vai depender da dúvida da sua ouvinte aí, né? Então é isso. Então é isso, pessoal. Você, se restou alguma dúvida, provavelmente no nosso próximo programa, na próxima semana, na terça-feira, teremos aqui também o nutricionista, o Guilherme Gorini, um dos participantes que infelizmente hoje ele não pôde vir por causa de um imprevisto. Então, por favor, mande suas dúvidas, suas críticas, sugestões no contato @papodimaromba.com.br. Rafael, obrigado e obrigado, gente. Nos vemos no próximo programa. Valeu, pessoal.